Quer saber como trabalhar com agentes? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem tomado bastante atenção da galera aí, que seria os agentes. Mas o que são os agentes? Bom, a definição clássica seria um programa de software que utiliza inteligência artificial para realizar a tarefa de forma autônoma e atingir objetivos definidos. Ele pode interagir com seu ambiente, analisar seus dados, tomar decisões para concluir tarefas complexas de forma autônoma ou semi-autônoma, usando raciocínio, aprendizado e adaptação ali para melhorar o seu desempenho com o tempo. E hoje a gente vai ver aqui como criar agentes na plataforma da Databricks, tá? E o que seria aqui os agentes na plataforma da Databricks? Seria os Agent Bricks. Basicamente, a Databricks dizendo para você, ok, para de ficar colando a gente um no outro e deixa com a gente. Aí você faz o quê? Você diz o seu problema. Por exemplo, eu preciso aqui de um chatbot para responder perguntas sobre minhas políticas internas e treinamento. E você vai conectar seus dados, clicar no botão e o Agent Bricks vai fazer o resto. Só que a pergunta é o seguinte, é tão simples assim? Qual é a pegadinha? Bom, a gente vai dar uma analisada aqui, o que realmente dá para fazer, quanto custa e o mais importante. Será que dá mesmo para subir um agente de IA de nível empresarial em menos de 1 hora? A gente sabe que é muito difícil construir agentes, né, que sejam muito confiáveis e que simplesmente resolvam o problema, mas a Databricks está trabalhando bastante nisso aqui. Em grande e alto nível, você vai descrever o problema principal que está tentando resolver. Tipo assim, construa para mim um sistema de agente que responda perguntas sobre os treinamentos que nós oferecemos. Por debaixo dos panos, ele vai subir um sistema utilizando Mosaic AI, vai fazer os embedded, construir os índices, vai fazer o fine-tuning, né, aquele ajuste fino dos modelos, onde for necessário, e quando estiver construindo ali a sua base de conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation, né, uma geração aumentada por recuperação nos seus documentos de forma automática. Ele vai quebrar os documentos ali em pedacinhos, vai criar índice e vai colocar isso dentro do seu modelo. Isso é muito legal, tá? Se você não entendeu nada que eu falei, tranquilo, eu já vou mostrar um exemplo de como a gente pode estar utilizando os agentes aqui. Para usar os seus agentes, você tem que ter algumas configurações, principalmente no seu workspace. Primeiro, você tem que acessar o preview do Agent Bricks e ele tem que estar ativado. É muito fácil, você vai lá na parte do seu workspace, clica no seu usuário, previews, rola até Mosaic AI's Agent Preview e ativa ali o botãozinho. Tem que ter serverless, tem que ter o Unit Catalog, que é obrigatório, porque todos os seus dados vão estar conectados, seu modelo e todos os índices vão ser governados pelo Unit Catalog. Outro ponto importante, ele só vai aceitar o US East 1 e o US East 2, tá? Para essa parte de agentes. Então você precisa estar com o seu workspace nessa região. Legal? E legal também você configurar uma política de orçamento serverless para você ver quanto é que está gastando aqui, porque não é de graça. Vamos falar rapidinho de custo, tá? A gente tem que ser realista, né? Porque os agentes não são gratuitos e tem preços voltados para a parte empresarial. E com base dos preços até na própria Databricks, você vai achar lá 20 centavos de dólares por resposta, mais 75 centavos de dólar por giga por dia, tá? Porque os dados que você for conectar. Então, rapidamente fazendo um cálculo do custo mensal, vamos dizer que você tenha 20 pessoas acessando, 20 funcionários, todos eles fazem 20 perguntas por dia, tá? Então você vai ter 20 funcionários vezes 20 perguntas, 400 perguntas por dia. Total no mês, vamos usar 30 dias, 400 vezes 30, 12 mil perguntas no mês. Custo por respostas, 20 centavos. Então você teria 12 mil perguntas vezes 20 centavos, 2.400 dólares. Custo da hospedagem é fixo, né? O tamanho dos dados ali, 1 GB, 0,75, dias no mês são 30, tá tranquilo. Claro que isso não é barato para mim, um usuário único, mas as empresas, né, eles vão economizar horas ali, vão capacitar os seus funcionários, vão ter as respostas disponíveis para ele. 20 funcionários mais produtivos, né, gastando ali por volta de 2.400, eu acho que é bem tranquilo. A grande verdade é que o Agent Bricks vai mudar aqui o cenário dos projetos que levam meses, né? E você não consegue colocar eles em produção. Nesse caso, você consegue ali no máximo 1, 2 semanas, coloca ele em produção, refina e fica iterando ali a melhoria do seu agente, tá? Ele não vai substituir essas suas equipes totalmente qualificadas, ele vai permitir que elas se concentrem em melhorar os agentes do que ficar focando na parte de ajuste de modelo e infraestrutura. E só um aviso aqui, se você já trabalha na área de TI e quer migrar
para a área de dados como engenheiro ou engenheira de dados, sem precisar começar do zero, deixei um link aqui do meu treinamento, o método DataPro, nas descrições. Eu ajudo esses profissionais não apenas a usar ferramentas como o Agentbricks, mas a acelerar ali o seu aprendizado com as habilidades técnicas e não técnicas que as empresas estão utilizando, e eu te ajudo a ser aprovado nas entrevistas como engenheiro ou engenheira de dados. Bom, chega de blá 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 e vamos ver como isso funciona na prática. Bora pro código. Bom, eu estou aqui agora dentro da plataforma Databricks, como vocês podem ver, estou dentro do meu workspace. Eu criei aqui um notebookzinho chamado Agents. Deixa eu abrir aquele aqui. Tá vazio, tá? Vou fechar aqui para dar mais espaço para vocês. Então agora a gente vai começar a colocar o nosso código aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que importar as nossas bibliotecas, né? Então vamos lá, deixa eu pegar ela já aqui, que eu já deixei aqui. Então clique em Code. Então eu vou estar utilizando a LangChain Community, a Databricks LangChain, a Wikipedia, DDGS e YouTube Search. A gente vai ver exatamente o que é isso. São bibliotecas que a gente vai estar utilizando lá no nosso agente, tá? Vou executar. Legal. A gente precisa fazer o restart aqui só para ela pegar lá no nosso kernel. Dá para fazer isso? Acho que se você não fizer também funciona também, mas geralmente eu faço. Eu utilizo esse comandinho aqui que é o dbutils, Databricks Utility. São várias funçõezinhas que a Databricks criou para ajudar a gente aqui no nosso dia a dia, né? E uma delas é o Restart Python. Vou botar um Restart Python aqui, sem precisar fechar o notebook. Ele vai restartar, pronto. Bom, legal. Agora a gente vai começar a montar o quê? Vai montar o nosso agente. Na verdade, vai montar agora o cérebro do nosso agente, né? A gente vai importar aqui todas as bibliotecas que a gente vai precisar, vai definir qual vai ser o modelo que a gente vai utilizar, né? O nosso LLM, o nosso cérebro, e as ferramentas que a gente vai estar utilizando também. Então, vamos lá. Eu vou fazer passo a passo aqui, eu vou copiar e colar, porque fica mais rápido, senão vai demorar muito para vocês, tá? Então, primeiro de tudo, estou importando todas as libraryzinhas, as funçõezinhas que eu preciso. Chat Databricks, Wikipedia API Wrapper, o Wikipedia Query Run, DuckDuckGo, YouTube Search, as tools, o Output Parsing, na verdade esse aqui acho que nem vai precisar mais, e o Create Agent. Beleza. Executo, importei, legal. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Primeiro de tudo, eu vou ter que dizer qual é o tipo de modelo que eu quero estar utilizando. Aqui dentro da plataforma, vocês podem ver, ó, que nós temos o Playground. Vou abrir uma nova aba para vocês. O Playground é exatamente o quê? É um GPT aqui dentro que utiliza todos os modelos mais novos que tem no mercado. Por exemplo, Cloud Sonnet 4.5, mas você pode escolher o GPT OSS, o Llama Maverick, Gemma 4, o Opus... Entendeu? Vai ter o novo agora, está chegando também o da OpenAI, então todos os modelos mais novos estão aqui dentro da plataforma e você pode escolher o que quer utilizar. No nosso caso, para o nosso agente, a gente vai estar utilizando o modelo do Cloud Sonnet 4.5. Então, se eu voltar aqui, eu vou definir exatamente qual é o modelinho que eu quero, ó. O Chat Model aqui, ó, Chat Model. Estou dando um nome de Chat Model, eu vou dizer para ele, ó, o Chat Databricks vai utilizar esse cara aqui, o modelo 4.5 dentro desse endpoint. O que quer dizer isso, Fabrício? O que quer dizer endpoint? Quer dizer o seguinte, se você ver aqui, ó, na parte do Model Serving, são todos os modelos que já estão servidos, estão prontos para serem utilizados, mas eles precisam de um endpoint, um local onde você possa chamá-los. E é exatamente isso que a gente faz aqui. No nosso caso, a gente está utilizando, ó, o Cloud, tá aqui, ó, Cloud 4.5 em algum lugar por aqui, tá? Mas é aqui que a gente utiliza aqui os nossos modelinhos e os nossos endpoints, ok? Então, beleza, executo. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando algumas ferramentas para estar melhorando aqui a performance do nosso modelo. O que é isso? Veja que eu tenho aqui, ó, Wikipedia, YouTube e DuckDuckGo Search. Ou seja, são ferramentas que vão trazer mais informações para a gente no momento que você fizer uma pergunta aqui para o nosso agente. Para o nosso agente, ele vai estar respondendo coisas a respeito de pesquisas, né? Então, você pode estar utilizando outras ferramentas para incrementar ainda mais a busca e trazer novas informações na resposta do seu agente. Nesse caso, eu estou utilizando a tool, né, a ferramenta do Wikipedia, então ele vai buscar no Wikipedia novas informações. Ele vai no YouTube, ou seja, ele vai procurar por vídeos.
E ele vai utilizar o DuckDuckGo, para quem não conhece também é uma ferramenta de busca, tá? Eu poderia estar utilizando o Google, não tem problema, mas eu teria que montar minha API, pegar a chave, colocar aqui. O DuckDuckGo não precisa disso. Então eu estou utilizando ele, que eu acho que é muito mais fácil. E aí você passa uma description, exatamente o que essa ferramenta vai fazer. Ele vai pesquisar definições e fatos no Wikipedia, vai pesquisar vídeos e vai pesquisar na web. Legal? Então aqui eu vou estar incrementando o meu agente. Legal. E agora? Bom, agora eu vou colocar todas essas ferramentas juntas, né, numa lista aqui, ó, todas elas, e vou criar o meu agente com o comando create agent. Passo o nome aqui, ó, das ferramentas no tools, passo o nome do modelo, que é aquele modelo que a gente está utilizando, chat model, que é o Cloud Sonnet 4.5. E passa um system prompt aqui, que é eu dizer o quê? O que meu agente vai fazer, como é que ele vai funcionar. Ele é um assistente prestativo, seja conciso e preciso, e utilize todas as tools para melhorar a resposta com informações do Wikipedia, YouTube e DuckDuckGo. Executo, ele vai criar meu agente e pronto, meu agente está criado com sucesso. E agora, o que eu quero fazer? Agora eu quero criar um arquivo. Tá? Aí eu posso chamar esse arquivo de qualquer coisa. Para quê? Para colocar essas informações lá dentro do meu arquivo. Ou seja, a maneira que o meu modelo vai ficar pronto, que o meu agente vai ficar pronto, ele vai ficar guardado dentro desse arquivo. E por quê? Porque depois eu chamo esse arquivo para salvar ele diretamente lá no meu Unit Catalog. Legal? Então, copio aqui, deixa eu copiar e trazer aqui as informações, só para vocês verem. Então veja que aqui eu só estou buscando o meu diretório local e estou salvando um arquivinho chamado agentbuilder.py lá dentro. Beleza? Então esse aqui, ó, dentro do meu workspace, tem um arquivo novo chamado agentbuilder.py. Ele está vazio agora, só que agora é que eu vou fazer o quê? Eu vou escrever as informações dentro dele, né? Eu vou montar o meu agente, vou criar o meu agente. E é isso exatamente que a gente vai fazer aqui agora. Então, deixa eu mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui. Veja o seguinte. Eu estou, de novo, importando aqui as informações, tá? Estou chamando aqui uma funçãozinha create agent instance, com todas aquelas informações que vocês já viram anteriormente, tá? Do Wikipedia, Tool. Eu poderia nem colocar aquilo lá, mas eu coloquei para vocês verem como é que a gente pode trabalhar com aquelas ferramentas também. E aí eu estou trazendo elas de novo para cá, chamando exatamente, ó, o meu modelo, aqui, ó, cada uma das ferramentas, instanciando as minhas ferramentas aqui que eu vou estar utilizando, criando o meu agente. Então, ou seja, eu mostrei o passo a passo, agora eu estou colocando tudo dentro de uma única funçãozinha. Para quê? Para esse cara aqui ficar dentro daquele meu arquivo agente.py, para depois o Unit Catalog ler aquele agente e guardar o meu modelo lá dentro. Então aqui agora criei meu agente e aí eu preciso montar aqui uma classezinha chamada LangGraph Agent Wrapper. O que é isso? É que eu preciso fazer o wrapper, fazer o empacotamento das funções que eu preciso para chamar o meu agente dentro dessa função. Aí tem uma explicação um pouco mais técnica, né? Por quê? Porque o Create Agent ele vai gerar um LangGraph e um LangGraph ele não funciona diretamente com o Unit Catalog. Então a gente tem que fazer o quê? Um empacotamento dessa função com uma classe, para depois a gente ter uma funçãozinha de predict, né, para ele responder as informações que o usuário está fazendo dentro dele, e a partir daí você consegue estar interagindo com o seu agente. Então deixa eu salvar esse cara aqui, executo, pronto. Legal. Então se eu for olhar lá no meu workspace, deixa eu voltar aqui, ó, no meu workspace, veja que eu já tenho o agentbuilder.py. Se eu abrir ele, veja que exatamente aquele código, né? Aquele código bonitinho lá que a gente colocou lá dentro do wrapper, ok? Beleza, voltando aqui, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou testar a saída. Vamos testar a saída para ver se está funcionando? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou chamar a saída. Aí eu faço o seguinte, eu coloco um input aqui, né? E peço para o usuário fazer qualquer pergunta. Essa pergunta vai para dentro da minha query, né? E a mensagem que eu digo, olha, a role que está sendo utilizada nesse momento é a role de usuário, então o que está sendo colocado aqui dentro é por um usuário, né? Um usuário está utilizando nosso agente e o conteúdo está vindo lá da pergunta do usuário. Vou chamar o agente com o comando agent.invokeQuery, e esse agent está vindo exatamente do agente que foi criado lá em cima, aqui, ó, no create agent, tá? E ele vai
invocar a nossa query e depois ele vai colocar a resposta. Então, se eu executar esse cara aqui, ele vai abrir um promptzinho aqui para mim e você pode fazer qualquer pergunta. Por exemplo, como funciona o Unit Catalog na plataforma da Databricks? Enter. O que ele vai fazer? O agente vai começar a pensar, vai fazer um monte de buscas utilizando o DuckDuckGo, o YouTube, a Wikipedia e fora o que ele já tem de conhecimento dentro do próprio LLM, daquele modelo do Claude que nós estamos utilizando, e vai trazer as informações para mim. Olha lá. Então veja, olha aqui. Ele colocou aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês verem. Como é que funciona o Unit Catalog na plataforma? Então, ele vai buscar informações, né, e vai te dar a resposta. Olha, o Unit Catalog é essa ferramenta open source disponível para a parte de desenvolvimento descentralizado, governança de dados. E ele vai trazer aqui também, ó, um monte de coisa, ó, da Universidade de Berkeley que foi criada lá. Um artigo também. E vai trazer coisas do YouTube também, alguns vídeos pra gente, se a gente quiser dar uma olhada aqui, ó. YouTube Vídeos, né? A gente pode pegar essas informações. E aqui a gente tem o Stack Trace, que a gente chama, que a própria ferramenta da Databricks, quando a gente está montando, ele coloca pra gente. Então, aqui, ó. Veja aqui que ele está utilizando as ferramentas do Wikipedia, do YouTube, do DuckDuckGo, né? O assistente, a nossa pergunta, e depois ele vai colocar, obviamente, a nossa saída. Ok? Então, beleza, está funcionando. Então, ele está trazendo um monte de coisa aqui para a gente. Claro que a gente vai formatar isso de uma maneira melhor. Então, a gente pode vir aqui, ó, e salvar essas informações todas lá no Unit Catalog. O que é o Unit Catalog, para quem não conhece? É a ferramenta de governança de dados da Databricks. E quando a gente trabalha com os dados, a gente trabalha com modelos, a gente trabalha com agentes, ou seja, dados IA, tudo é governado pelo Unit Catalog. Então, uma vez que você monte seu modelo e depois você quer registrar, você quer guardar essas informações para poder utilizar dentro da sua empresa, ou mesmo se você quiser colocar isso para fora da sua empresa, você tem que colocar ele no Unit Catalog. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, eu estou iniciando o registro do meu modelo, tá? Estou fazendo o quê? Estou pegando as informações lá do meu arquivo que eu salvei, lembra? O agente.py. Estou dando aqui um exemplo de input, um exemplo de output, só com as colunas de entrada e de saída, porque para você registrar o seu modelo dentro do Unit Catalog, ele pede, né, que você coloque ali as informações de input, que é esse cara aqui, ó, o signature. Então a gente pede uma assinatura, né, um registro de como tem que estar os dados de entrada e saída. E para você logar o seu modelo, ou seja, guardar essa informação, você passa o comando pyfunc log model, nesse caso pyfunc, porque a gente está utilizando aquele wrapper do próprio MLflow. Para quê? Para poder guardar as informações com uma funçãozinha Python. E aí eu passo aqui o nome dele, aonde ele está, no caso é o agent builder, sem o .py, né? O signature e aonde vai ficar guardado o meu modelo. Veja que eu defini aqui, ó, e obrigatoriamente eu tenho que utilizar o namespace de 3 níveis, lembra? Que você tem que sempre utilizar o nome do catálogo, o nome do seu esquema e o nome do objeto, nesse caso, é o nosso modelo chamado meu agente de busca. Vou executar. Legal. Ele agora está registrado lá no Unit Catalog. Consigo ver essa informação? Claro que você consegue. Você pode vir aqui, ó, em Catalog, o Catalog Explorer, né? Vai no nosso catálogo, que é o agente Workspace, vai em Default. Olha o nosso modelinho aqui, ó, agente de busca. E o legal é que ele já versiona tudo que tem aqui dentro. Eu tinha feito uma primeira versão para verificar algumas coisas. E agora eu executei novamente, eu estou com uma nova versão aqui. E agora eu posso chamar esse meu modelo tranquilamente. Ou você chama o seu modelo fazendo o comando load, para carregar ele dentro de um notebook e utilizar. E aí você pode passar exatamente como a gente passou aqui, ó, uma pergunta nesse caso. Ou melhor ainda, você pode fazer o quê? Você pode clicar aqui em Serve this model. O que é isso? É a maneira que você vai servir, você vai disponibilizar essas informações tanto para fora, né, da sua empresa, para a internet, ou quanto dentro da empresa também. Por quê? Porque no momento que você servir esse modelo, ele vai montar um endpoint para você, vai te montar uma URLzinha onde você pode fazer uma requisição, bater lá no modelo e fazer a pergunta que você quiser. Ou, se você quiser também, você pode, aqui dentro, ó, do Model Serving, deixa eu colocar aqui, ó, ele vai ficar registrado aqui como
um endpoint, e aí você pode vir lá dentro do seu playground, clicar aqui e buscar exatamente esse seu agente aqui dentro, usar esse endpoint e pode começar a fazer perguntas aqui para o seu agente. A única coisa que eu não consigo é criar esse endpoint, porque na hora que eu tento aqui, ó, deixa eu ver, ó, a agent, selecionar o meu agente aqui, ó, que é o My Models, selecionar aqui o meu agente de busca, confirmar, vou utilizar a versão 2, tá? 100% do tráfego vai para ele, ele vai estar utilizando uma CPU, mas eu posso escolher, por exemplo, também uma GPU large, uma GPU small. Nesse caso, eu vou escolher uma CPU. Só que se eu tentar criar... Ah, ele conseguiu. Beleza. Ah, verdade. É o que eu tinha feito uma alteração aqui dentro da minha free tier, na minha camada da Azure, da Azure, que eu utilizo a Azure, eu fiz um upgradezinho só para poder mostrar essa parte do endpoint para você. Não estava funcionando, mas agora voltou a funcionar. Beleza, show de bola. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de criar um endpoint, tá? Esse endpoint você pode tanto utilizar com essa URL aqui, e aí se você, por exemplo, fizer um request, né, passando essa URL e depois passando exatamente a sua pergunta dentro de uma query, ele vai responder para você, ou melhor ainda, no momento que esse endpoint fica pronto, você pode chamar ele lá dentro do playground. Deixa só ele acabar de criar, ele demanda uns certos minutinhos, quando ele acabar de criar, a gente volta e eu mostro aqui para você. Então, pessoal, só para vocês verem aqui o que aconteceu, né? Eu estou sem algumas permissões, tem alguns permissionamentos que ainda tem que ser feitos aqui dentro da Azure, e ele deu um erro no meu agente aqui na hora de criar. Mas ele ficaria exatamente aqui, ó, tá vendo? Dentro do Serving Endpoint, como todos os outros aqui, ó, estão ready. E aí o nosso ficaria aqui também ready, tá? E você poderia ir lá dentro do Playground, clicar aqui, ó, e verificar exatamente o agent, clica nele, como por exemplo, supondo que seria esse cara aqui, ó. Clicou nele, usou o endpoint, pronto, ó. Trocou aqui para o 4.1. Nesse caso, você também poderia estar utilizando esse agent aqui, que a gente colocou aqui, tá? Deu erro por causa de algumas configurações que eu preciso fazer aqui dentro da Azure. Vou estar fazendo ainda essa semana e depois, se vocês quiserem, eu posso estar mostrando uma outra maneira também de fazer aqui os nossos agentes, como por exemplo aqui, ó. A gente tem aqui ó, a parte de Extraction Information, Knowledge Assistant, AI, BI, então a gente consegue estar utilizando já alguns agentes pré-prontos que a Databricks deixa aqui pra gente. Então, coloca aqui nos comentários se você gostaria que eu mostrasse para vocês exatamente como utilizar essa parte aqui dos agents que já estão prontos nessa parte de Knowledge Base, Information Extraction, que são bem legais. Nesse caso, é tudo point and click, você não precisa codificar. Tá bom? Só me informa aqui se vocês quiserem. E, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joinha, deixa aquele like. Se alguém realmente achou interessante, quiser compartilhar, ajuda muito aqui o canal. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço!